A maioria comete pequenos erros ao volante. Mesmo que sejam pequenos, são fatores que poderiam contribuir para um acidente. Quase todos nós dirigimos em segurança enquanto enfrentamos uma variedade desses fatores. A maior parte dos motoristas pode enfrentar ao menos um desses fatores. Muitos podem cuidar de 2 com sucesso, alguns até de 3, 4, 5 e 6. Mas quando subitamente as circunstâncias introduzem um fator além do que podemos enfrentar com segurança, este fator final pode precipitar uma situação de emergência. O que são os fatores? Quase qualquer coisa. O súbito aparecimento de um pedestre que não se esperava. O repentino surgimento de uma placa de aviso. Marcadores de estrada erguendo-se inesperados numa rodovia que você conhece como a palma da mão. Equipamento que não está funcionando apropriadamente. Mesmo uma distração criada por um membro da família pode ser um fator contribuinte. Observe, uma placa na estrada também pode ser um fator. Mesmo um hábito pessoal como acender o cachimbo. Os fatores que contribuem para uma emergência em potencial podem surgir em qualquer lugar, em qualquer tipo de veículo. Muitos dos fatores que contribuem para uma emergência talvez estejam fora do seu controle. Caso observar, os 4 carros que você está vendo. Carro A, B, C e D. Os motoristas de cada um desses carros irão cometer uma pequena infração. Um fator que cada um desses motoristas já cometeu antes. Porém, continuaram em segurança. Entretanto, hoje, esses fatores vão se combinar, produzindo uma situação potencialmente perigosa quando um desses motoristas introduz o fator decisivo. Observemos. O carro A, na fila da direita, é dirigido por Jack Klink. Apesar de dirigir há 30 anos, Jack, por algum motivo, nunca se sente à vontade numa moderna rodovia expressa, especialmente quando tenta localizar a saída que deseja. À esquerda de Jack, no carro B, está Hugo McBain. Hugo está puxando um pequeno trailer atrás do seu carro. A carga extra está diminuindo a velocidade muito mais do que Hugo esperava. E como é seu hábito, Hugo está seguindo na fila da esquerda, dificultando a ultrapassagem dos que vêm atrás. Hugo contribui com o primeiro fator. Diretamente atrás de Hugo, no carro C, está Nancy Stone. Nancy está com pressa, mas ela esperou demais para decidir mudar de fila e passar Hugo pela direita. Nancy contribuirá com o segundo fator. Oposto a Nancy, na fila da direita, está George Dolan, no carro D. Ele está perto demais, atrás do carro A. Momentaneamente distraiu-se pelo belo rosto de Nancy. George contribui com os fatores 3 e 4. Jack Klink, no carro A, agora acrescentará o fator decisivo pisando subitamente no breque. Acabou de passar a saída. A parada repentina força George, atrás dele, a passar para a fila do meio quando Nancy começava a ultrapassar. O resultado é uma situação de emergência. Jack Klink, preocupado apenas em sair da via expressa, nem mesmo percebeu que contribuiu com o fator decisivo. Se um só desses motoristas tivesse eliminado sua contribuição inicial, com toda a probabilidade a combinação dos fatores não teria criado essa emergência iminente. Ela não teria existido. Vamos analisar mais cuidadosamente os fatores envolvidos e descobrir o que poderia ter sido feito. Hugo McBain está seguindo muito devagar na fila esquerda. Se ele tivesse ido para a direita, deixando a passagem livre, Nancy nunca teria se desviado. Ou se Nancy tivesse notado Hugo e o trailer e tivesse mudado de fila mais cedo e não no último momento, ela poderia ter evitado a emergência. Se George, no carro C, tivesse deixado uma distância maior entre o seu e o carro de Jack Klink, ele não teria precisado desviar para a fila do meio. Quando Jack percebeu que já passara a sua saída, devia ter seguido para a próxima saída. Se Jack tivesse pensado antes de pisar o fio, poderia ter eliminado o fator decisivo que produziu esta emergência para 4 carros. Muitas vezes, surge uma situação de emergência e você tem que jogar a culpa apenas em você mesmo por contribuir com todos os fatores. Veja Hank Woods aqui, por exemplo. Hank também é um bom motorista, mas ocasionalmente ele se arrisca. Até agora ele conseguiu manter os fatores sob controle. No entanto, desta vez, será diferente. A chuva tornou o asfalto escorregadio, fator 1. Hank Woods
Ansioso por chegar ao seu destino, não vê motivos para diminuir a marcha. Fator 2. Na pressa, ele assume um risco calculado numa estrada desconhecida. Se não fosse suficiente, Hank Woods corre mais um risco. Seu carro está com pneus quase lisos. Fator 3. Ele estava ciente disso, mas não sabe por que não achou uma hora para substituí-los. Os pneus poderiam ir bem no asfalto seco, mas não numa superfície lisa e molhada. Derraparia se precisasse brecar de repente. Agora vamos ao fator 4. A borracha gasta dos limpadores de para-brisa. Estão deixando o vidro borrado, dificultando a visibilidade. Ainda assim, Hank está confiante de poder contornar esses fatores sem problemas. E provavelmente poderá, ao menos poderia, até que este fator decisivo foi acrescentado, produzindo uma emergência. É lógico que a companhia de construção tem parte da culpa por não marcar a área interditada adequadamente. Mas mesmo assim, Hank Woods provavelmente poderia ter parado se não tivesse aceito tantos riscos anteriormente. Se ele tivesse eliminado qualquer um desses fatores, na certa teria eliminado essa emergência. Independente do que fazemos, ou de onde moramos, o automóvel representa um papel importante nas nossas vidas. Na nossa sociedade de 4 rodas, a maioria dos acidentes acontece perto de casa e quando menos os esperamos. Caso a observar, Harriet Lingate, a caminho do centro de compras, está com a família. Harriet sabe que é perigoso ter a criancinha em pé no assento da frente ao lado dela. Mas Bob gosta e está onde ela pode vigiá-lo. Além disso, colocá-lo no banco de trás com os filhos mais velhos criaria outros problemas. Evidentemente, esse é o fator 1 na emergência iminente. O velocímetro de Harriet indica que ela não está em velocidade, apesar de estar algumas milhas acima do limite permitido. Mas com a criança em pé no assento da frente, é muita velocidade. Fator 2. Harriet sabe que deve olhar para a frente todo o tempo. Mas ela é mãe também. Ela precisa vigiar o Bob. Ela já fez isso muitas vezes. Fator 3. Falta de atenção de Harriet para a rua. Agora vamos acrescentar uma briga entre as crianças no banco de trás. Fator 4. E a estes, juntemos o fator decisivo, este carro. É fato que o motorista devia ter esperado Harriet passar, mas ele também estava com pressa. A emergência. Só uma parada brusca, não houve colisão. Mas como resultado, Bob ganhou um galo na testa. Talvez machucasse a face também. Como poderia ter sido evitada a emergência de Harriet? Eliminemos um ou mais fatores dos que contribuíram para ela. Observem. Desta vez, Harriet eliminou a maioria das distrações, prendendo as crianças cuidadosamente com o cinto de segurança. Mesmo Bob usa sua correia de segurança. Para eliminar mais um fator, Harriet está dirigindo um pouco mais devagar. Dessa maneira, Harriet pode enfrentar a situação que tem diante de si com o motorista do outro carro. O único fator a enfrentar. Harriet agora pôde parar a tempo, sem medo de machucar Bob ou os outros, nesta situação de emergência. Lembrem-se, os riscos, mesmo que sejam pequenos e sem importância, são sempre riscos. E poderão vir a ser o fator decisivo que, combinado com outros fatores, criarão uma emergência. Lembrem-se disso quando dirigirem na próxima vez. Lembrem-se na próxima vez que se arriscarem. Não fiquem em apuros. O tempo que levaria para eliminar os fatores que contribuem para um acidente poderá evitar que você seja parte de uma emergência iminente.